Nesse vídeo aqui você vai saber como que foi a campanha da seleção da Bélgica nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Pessoal, seguindo em frente aqui com essa série, contando a história de todas as 45 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 via eliminatórias, hoje é a vez da seleção da Bélgica, que até há pouco tempo era chamada de geração de ouro, né? Agora parece que está tentando criar uma nova geração e a campanha nas eliminatórias para a Copa de 2026 conta muito essa história e eu espero que você entenda perfeitamente lá no final do vídeo como que foi a história dos belgas nas eliminatórias. Para começar, essa seleção caiu no grupo J, que tinha as seleções de Gales, Macedônia do Norte, Cazaquistão e Liechtenstein. E para esse desafio das eliminatórias, a seleção da Bélgica trocou de técnico. Foi embora Domenico Tedesco e veio o francês Rudi Garcia em janeiro de 2025. Lembrando que o Courtois, o goleirão famoso aí do Real Madrid, estava afastado da seleção por desavenças aí com o Tedesco. E o novo treinador, o francês Rudi Garcia, usou aí jogadores da geração de ouro na campanha nas eliminatórias, né? Como, por exemplo, o Romelu Lukaku, o Kevin De Bruyne, o Youri Tielemans, Leandro Trossard, Axel Witsel e também os da nova geração, como o De Kuyper, o Jeremy Doku, o Alexis Saelemaekers, o Charles de Ketelaere, entre outros. Os grupos das eliminatórias europeias com 5 seleções deram pontapé inicial antes, por isso esse grupo aqui, o início foi em março de 2025, né? E a Bélgica só foi dar o seu pontapé inicial em junho. Nesse momento, Gales já estava na liderança com 7 pontos, seguido da Macedônia do Norte, que já tinha vencido o Liechtenstein por 3-0 e havia empatado com o próprio Gales por 1-1. Então a Bélgica precisava vencer. Sem Courtois, Rudi Garcia usou aí o experiente goleiro Mats Sels, de 33 anos, do Nottingham Forest, e a estreia foi contra a Macedônia do Norte, fora de casa, né? A Bélgica já abriu o placar aos 28 minutos com o De Kuyper, após um chute aí do Lukaku, que a bola rebateu no zagueiro. No início do segundo tempo, o Elmas até marcou o gol de empate aí da Macedônia do Norte, porém foi anulado por impedimento do companheiro dele. Só que aí, meu amigo, a Bélgica, né, começando seu ciclo, tomou o gol no finalzinho, no gol de empate aos 40 do segundo tempo do Alilovski, golaço, sem deixar a bola cair no chão. O começo não foi do jeito que eles esperavam, mas talvez o adversário mais complicado, né? Imaginava eu antes do início seria justamente esse jogo aí contra a Macedônia do Norte fora de casa, embora tivesse Gales também no grupo. E Gales seria o próximo adversário da Bélgica, só que em casa em Bruxelas. E olha, foi um jogaço, hein? Aos 15 minutos de pênalti aí, por toque na mão do zagueiro de Gales, o Lukaku abriu o placar, né? Aos 19, o Tielemans, após a bola rolada do De Kuyper. E aos 27, o Jeremy Doku, né, com uma jogada individual pela ponta direita, uma jogada bastante conhecida dele no Manchester City, marcou 3-0 e assim foi o começo avassalador da Bélgica. Só que tudo mudou, porque a seleção tirou o pé do acelerador, colocou o pé no freio e Gales veio com tudo. Ainda no primeiro tempo, Harry Wilson de pênalti diminuiu. No segundo tempo, no início, o Thomas diminuiu mais ainda para 3-2. Ainda no meio do segundo tempo, o Brandon Johnson de cabeça deixou tudo igual. E olha, o jogo que estava ganho, agora está empatado 3-3. A Bélgica teve que dar a volta por cima, marcou gol no finalzinho do jogo com o Lukaku, né? Só que esse gol foi anulado porque a bola havia saído pela lateral. Só que aí, ó, no último lance praticamente da partida, o Kevin De Bruyne sozinho dentro da área marcou o gol da vitória. Após o susto, a Bélgica saiu ilesa e venceu esse jogo por 4-3. Para os primeiros jogos até que foi bom, um empate com a Macedônia do Norte fora e uma vitória em casa em Gales. Depois a Bélgica só voltou em setembro para jogar 2 jogos que ela goleou pelo mesmo placar, até porque eram adversários mais fracos desse grupo. E o primeiro jogo contra Liechtenstein, fora de casa, em Vaduz, contou com o retorno do Courtois, que acertou suas contas com a seleção e resolveu voltar a defender. Rudi Garcia entrou no ataque com Jeremy Doku, Malik Fofana e o Louis Openda. E o gol não demorou muito para sair, aos 29 minutos o De Kuyper de cabeça dentro da área abriu o placar. Porém, esse foi o único gol do primeiro tempo. Os outros gols dessa goleada saíram só no segundo tempo. Com 1 minuto de bola rolando no segundo tempo, Tielemans, pegando de primeira fora da área, marcou 2-0. Depois o Tet, de cabeça, após cruzamento do De Kuyper, marcou 3-0. Em seguida, Kevin De Bruyne marcou 4-0, recebendo um passe do Van Aken. Não demorou muito para sair o quinto gol e foi do Tielemans, de pênalti. E aí no último lance, praticamente, o Malik Fofana, né, com uma linda tabela com o Saelemaekers, marcou 6-0. Se foi 6-0 contra a Liechtenstein, Bélgica também meteu 6-0 no Cazaquistão em casa. Jogando em Anderlecht, novamente com Courtois no gol, o Rudi Garcia dessa vez entrou com Charles de Ketelaere da Atalanta como centroavante. E antes da Bélgica abrir o placar, foram
15 tentativas no gol, nenhuma bem sucedida. Até que aos 42 do primeiro tempo, Kevin De Bruyne chutou no ângulo com passe de calcanhar do De Ketelaere, abriu o placar. Logo no lance seguinte, Jeremy Doku, após roubada de bola de De Ketelaere e passe de De Bruyne, marcou 2-0. Aí veio o segundo tempo e a porteira se abriu e os gols foram saindo, tá? O terceiro foi do Nicolas Haskin, em cima da linha, né? Apenas escorou para marcar o 3-0. O Jeremy Doku, após outra roubada de bola, driblou dentro da área e bateu firme, marcando um bonito gol, 4-0. Os outros dois gols saíram já no final do jogo. Kevin De Bruyne, com assistência do Saelemaekers, marcou 5-0. E por fim o Meunier, com chute de fora da área, contando ainda com desvio, fechou o placar. 6-0 em Liechtenstein, 6-0 no Cazaquistão. A Bélgica fechou essa data FIFA de setembro na liderança do grupo. Mas ainda tinha outros 4 jogos. 2 em outubro. E novamente a Macedônia do Norte foi uma pedra no sapato da Bélgica. Jogando em casa, em Gant, né, a Macedônia do Norte estava invicta até aquele momento e permaneceu assim. A pressão foi grande, aos 17 minutos já saiu um gol, né, do De Cuyper, porém teve impedimento ali na jogada. E olha, foram 23 arremates da Bélgica, apenas 6 no gol, né, 80% de posse de bola, porém a Bélgica não contava com a bela atuação do goleiro macedônio Dimitrievski. Esse 0-0 foi decepcionante, mesmo assim a Bélgica permaneceu na liderança. Para isso, né, para voltar a recuperar uma folga ali, a seleção tinha um desafio bem pesado aí, que era vencer Gales em Cardiff, fora de casa. Gales não vinha tão bem, precisava vencer para ter a mínima chance de conseguir a vaga direta, de assumir a liderança, né? Reassumir no caso. E começou com tudo, porque aos 8 minutos, o John Rondon, de cabeça após escanteio pela esquerda, abriu 1-0 para os donos da casa. Só que aos 18, Kevin De Bruyne de pênalti, após toque de mão aí do Ampadur, deixou tudo igual. Aos 24, após passe de Jeremy Doku, o Meunier bateu firme no canto e virou o jogo. A Bélgica teve outras inúmeras oportunidades para ampliar esse placar no primeiro tempo, mas não conseguiu. Mas no segundo tempo, a bola não parou de entrar no gol de Gales. Kevin De Bruyne, de pênalti, após outro toque de mão, dessa vez do Jordan James, marcou 3-1. Mas aí na reta final o jogo ganhou mais emoções, porque Gales se aproximou do placar de novo. Primeiro com Nathan Broadhead, após roubada de bola em cima do Trossard, diminuiu para 3-2. Só que no lance seguinte, o próprio Trossard, né, foi lá e marcou 4-2 após jogada de Jeremy Doku e passe do Castanhe. Essa foi uma das vitórias mais importantes da Bélgica, 4-2 fora de casa, colocou a seleção bem pertinho da vaga direta para a Copa. Para isso precisava vencer, né, pelo menos somar aí 4 pontos nos últimos 2 jogos, que foram em novembro de 2025. Mas antes de eu contar essa história, dá o pause, me deixa o like para valorizar o meu trabalho aqui, tá? Já se inscreva no canal se não conhece, Planeta Futebol Clube, ativa o sino das notificações. E como eu tenho feito ao longo dos vídeos desse ano, né, convidando vocês aí a seguir a playlist Copa, assistir, na verdade, os vídeos da playlist Copa do Mundo FIFA, e agora sendo mais específico, da playlist Seleções da Copa de 2026. Para esses últimos 2 jogos, na data FIFA de novembro, tiveram algumas alterações aí do Rudi Garcia, tá? Do treinador. Algumas ausências bem importantes, umas por lesões, outras por opções técnicas. Por exemplo, os goleiros para essa data FIFA foram o Mats Zels, que já vinha defendendo, mas perdeu a vaga por Courtois, o Zeni Lamens e também o Martin van der Voort. Além de não ter o Courtois para novembro, né, o Rudi Garcia também não contou aí com o Lukaku e nem com o Kevin De Bruyne. A vaga poderia ter vindo antecipada se a seleção tivesse vencido o Cazaquistão fora de casa, mas isso não aconteceu. A seleção do Cazaquistão, né, jogando em casa, vinha de uma vitória de 4-0 em Liechtenstein e o empate com a Macedônia do Norte em 1-1, ou seja, eles vinham aí meio confiantes para tentar arrancar um ponto da Bélgica. E já marcaram 1-0 aos 9 minutos com o Satspaev, com falha aí do goleiro Mats Zels, que falha bizarra, hein? E essa falha custou caro para ele na partida seguinte, né? E olha, quem foi muito bem foi o goleiro do Cazaquistão. Muito bem mesmo. O Anar Bekov fechou o gol no primeiro tempo. Só que logo no primeiro lance do segundo tempo, a Bélgica chegou ao empate com Hans Vanaken. Após o cruzamento de Castanhe, a seleção da casa teve um jogador expulso, né? O Chesnokov, com a entrada aí dura em cima do Jeremy Doku. E aí, meu amigo, o Anar Bekov, que fez milagre no primeiro tempo, fez mais ainda no segundo. E olha, foi uma das atuações mais brilhantes assim, de um goleiro nos últimos tempos. O cara literalmente fechou o gol, fez defesas absurdas e garantiu esse empate heróico aí para a seleção do Cazaquistão com a Bélgica. O jogo ficou no 1-1 e a Bélgica não conseguiu a vaga direta. Só que estava todo mundo tranquilo, sabe por quê? Porque o próximo jogo seria em casa contra Liechtenstein. A Bélgica havia goleado essa seleção fora de casa por 6-0. Então em casa esperava-se no mínimo 7-0. E olha só o que aconteceu.
O jogo foi em Liège, o goleiro titular não foi o Mats Zels, e sim o Zene Leimens, e logo aos 3 minutos, o Hans Vanaken de cabeça abriu 1-0. Aos 34, Jeremy Doku com passe do Salemakas marcou 2-0. Aos 41, de novo, Jeremy Doku, após um erro na saída de bola, ele driblou e marcou de perna esquerda, enfim, fez o que queria. 3-0 estava bom? No primeiro tempo sim, mas tinha mais gols no segundo tempo, para confirmar a classificação. O McKelly, dentro da área após cruzamento do Tielemans, marcou 4-0. O Salemakas, no rebote do goleiro após chute do Tielemans, marcou 5-0. O 6-0 foi do De Ketelaere, recebendo um passe do Jeremy Doku, batendo forte no gol. E no lance seguinte saiu o 7º, de novo do De Ketelaere, desviando a bola no meio do caminho depois do chute do Munier. E dessa maneira a seleção belga conseguiu a vaga para a Copa do Mundo de 2026, fechando ali com chave de ouro, tá? A Bélgica ficou em primeiro lugar com 18 pontos, como vocês podem ver aqui no site do Arquivo dos Mundiais, né? Gales, seguido de Gales com 16 pontos, né? Gales foi para a repescagem, mas a Macedônia do Norte também foi, mesmo com 13 pontos, porque foi via Nations League. A Bélgica marcou aí ao todo, né, 29 gols, sofreu 7, né? Então 3 só de Gales naquele jogo de 4-3, depois mais 2, né? Enfim, a seleção teve que se cuidar bastante aí com essa parte defensiva, é um trabalho que o Rudi Garcia vai ter para trabalhar antes da Copa. No saldo de gols foi 22, nos 8 jogos foram 5 vitórias, 3 empates. Lembrando, os belgas empataram 2 vezes com a Macedônia do Norte e uma contra o Cazaquistão, mas venceu os 2 jogos de Gales. O artilheiro da seleção nessas eliminatórias foi o Kevin De Bruyne com 6 gols e, como eu sempre falo em todos os vídeos, o artilheiro maior foi o Haaland com 16. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, tá? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo dessa série sobre as seleções da Copa de 2026. Valeu e até a próxima.